Agora, as notícias do judiciário das cadeias de Santa Catarina. 2 criminosos condenados, mortos na cadeia. Pois é, até os vagabundos têm o seu padrão moral. Até para os vagabundos tem limite. Um estuprador em série. E o outro, um assassino, que a jornalista chama de, como é? Feminicida. Não existe diferença moral entre homicídio e feminicídio. A mulher que criou esse conceito pregava que todos os homens tinham que ser castrados ou abortados. Quem repete esse conceito, repete as ideias de uma assassina, de alguém que odeia a humanidade. Esse conceito é um conceito feminista, de uma ideologia de Satanás. Inclusive, repito, não há feminicídio algum quando o cara mata a pessoa por dinheiro. Ele mataria, sim ou não, se fosse um gay que tivesse recebido ele dentro de casa. Pois é, se mataria homem e mulher na mesma situação, não tem nada de feminicídio. Isso aí é conversa fiada. Mais uma vez, fica claro que a vida do homem vale menos que a da mulher nesse país. E essa é a notícia para quem comemora economia de recursos públicos. Vamos às imagens. Um estuprador e um feminicida mortos em menos de 24 horas no sistema prisional de Santa Catarina. Em Lages, o pedófilo condenado a mais de 70 anos de prisão só conseguiu cumprir 17 dias da sua sentença. Carlos Chaves, de 56 anos, natural de Santa Catarina, tinha acabado de dar entrada na penitenciária. Havia sido transferido de Florianópolis. Não sobreviveu às primeiras horas. Foi encontrado sem vida numa cela de triagem com marcas de estrangulamento. O outro foi Alejandro Teixeira, uruguaio de 38 anos. Ele estava em situação de rua quando uma chilena o acolheu em casa em Florianópolis, comovida com a história de que ele teria um tumor no cérebro. Dias depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. Ele foi condenado e só seria solto depois de 2050. Só que lá no complexo penitenciário do estado, em São Pedro de Alcântara, encontrou seu fim mais cedo. Seu algoz foi um paraibano que alegou ter sido ameaçado. 2 condenados por crimes contra os vulneráveis, mulheres e crianças. 2 homens que a justiça mandou para a cadeia e que a própria cadeia devolveu mortos. Há 2 vídeos de Elon Musk muito interessantes na semana. O primeiro vídeo, Elon Musk explica por que ele comprou o Twitter, que não era uma questão financeira, era uma questão de liberdade e poder. E o segundo vídeo de Elon Musk, quando questionado como ele se sentia sendo o homem mais rico do mundo, ele fala: há muitos homens muito mais ricos do que eu. Por exemplo, Putin. Putin tem acesso e o comando direto sobre bombas atômicas. Inclusive, Elon Musk mostra que a formação das elites em qualquer lugar do mundo inclui a história da humanidade, a história romana. Ele faz uma citação de mais de 1500 anos que afirma que só é rico quem pode manter uma legião. The reason I felt that it was important to acquire Twitter was because I could feel the walls closing in. It was outrageous that they suspended the account of a sitting president. That's insane. And I think it was only a matter of time before they suspended my account. And for sure, given the stuff I've said lately, they would have suspended me 6 ways to Sunday. Twitter and well, pretty much all the social media companies and Google and everyone are controlled by far-left activists. That's the truth of it. How do you know what's real when it's all filtered through a far-left San Francisco, Berkeley lens? They just manipulate the truth constantly. Being at a net worth of 230 billion, roughly, being perceived as the richest person on earth. Well, I think Putin is significantly richer than me. You really do, yeah? Yes. Well, I mean, I can't go invade countries and stuff. I mean, there's like some old quote that from, was it Crassus or that you're not really rich unless you can afford a legion. Did you ever thought about that option, that something could go wrong and that you could one day lose everything? I mean, there's been many times where I expected to lose everything. We had the 3rd failure of SpaceX, and if the 4th launch had failed, SpaceX would be dead in 2008. We had no money for a 5th launch. And Tesla's been on the verge of bankruptcy many times. I thought they both had less than a 10% chance of success. Like, if I go bankrupt, fine, whatever. I don't care. Inclusive, um questionamento que eu faço constantemente é: se essas elites não tivessem acordos privados entre si, Putin já não teria explodido nukes em baixa atmosfera, destruindo inclusive a oferta pública de ação de Elon Musk? Sim ou não? Se ele um dia explodisse 5 bombas atômicas em baixa atmosfera e destruísse metade ou 1/3 dos satélites de Elon Musk, quebraria ou não Elon Musk? Pois é, por que ele não faz isso? Porque existem, com certeza, canais de negociação e informações que não estão na grande mídia. Não é não, Erley? Rapaz,
Agora temos 2 vídeos, na verdade 3, entre Tchorró dos 3 irmãos e Monark. Monark afirma que Xuxa é trans e que ele acredita que Michele também é trans. É isso aí, essa mesmo, Michele e também a princesa Diana. Inclusive, o Tchorró fala que ele é maluco, que ele precisa de ajuda e conclama a interdição dos seus pais. E depois, eles dois, um desafia o outro. Ele diz, inclusive, que escolha qualquer 20GP, que se fizer o DNA e não aparecer o Y, meu irmão, não aparecer que é macho, ele está errado. Monark acredita que milhares de bebês todos os anos sofrem cirurgia de castração para virar trans, que nem ele, nem as mulheres mesmo sabem que são trans. É verdade ou é mentira? De onde ele tirou essas informações cabalísticas? Vamos lá, as imagens, não é isso, Erley? O Pelé ficou com a Xuxa, velho, que é trans. Não. É, cara. A Xuxa é trans? A rainha dos baixinhos? A Malt. Ó, pessoal, lá Depois dessa, meu mundo acabou também. Meu Caiu. mundo caiu. Daqui 20, 30 anos vai sair na mídia todas essas histórias e falar, cara, mano, que tava certo, mano. E a gente, Viu? porra, não Mas acredita. deixa eu falar um já viu negócio. O Mastral falava essas mesmas coisas. Vocês fazem um desserviço, na minha opinião, duvidando dessa porra, porque existem milhares de crianças que estão sendo sacrificadas aí ao redor do mundo. Eu tô tentando expor essa parada pra que a gente consiga impedir que isso aconteça com crianças e vocês estão me descredibilizando, Isso é pô. o serviço não é que isso. você que tá prestando. Qual que é o serviço que eu tô prestando? Falar a verdade? Levantar uma fake news, que isso não é fake verdade. news, não é Você não fake tem news. como provar isso daí? Tenho como provar sim, é só a gente pegar e ir nos hospitais lá. Ou pegar essas. Pega essas minas no puteiro aí, a gente pega qualquer uma, a gente faz aquele teste genético pra ver os cromossomos lá, você vai ver que só vai dar homem nessa porra. E aí eu vou te provar. Aí sim. e aí mas- tu vai quebrar a cara. Eu pago o teste genético. Beleza, Eu pago. vamos- eu pago vamos quanto? pegar. 10 testes genéticos. 10 testes Beleza, a gente vai genéticos. lá. A Mas- gente pega 10 Não, eu- 10 10. putas Você e escolhe faz 10. DNA nas 10. Elas não vão querer, né? Mas enfim. Mas se fizer isso, porra, já dá uma amostragem mínima. Tipo assim, você escolhe 10 mulheres lá. 10 trans. Você escolhe 10 trans, mano. E aí você faz nas 10 que você escolheu. Se der 10 mulheres ali, Ele vai achar 10 de que 10. que alguém foi lá Então- e modificou o resultado. Então, mas ó, pra ser. É possível. Dá ideia, porra. aí- Você dá ideia boa, você dá ideia ruim, dá ideia. Porque não tem dúvida nenhuma que o Monark tem várias paranoias. Não é normal a pessoa achar que ela tem um chip implantado na cabeça desde os 3 anos. Não é normal a pessoa achar que ela não é filha do pai dela, que ela é filha do avô, porque tem uma conspiração que trocou o cara na maternidade. Não é normal o cara achar que ele foi casado com uma trans porque uma elite global não quer que ele tenha filhos. E outras coisas mais que ele já falou por aí. Não é normal o cara achar que ele tá no show de Truman. E toda hora tem alguém querendo interagir com ele, mandando mensagem pelo TikTok, pelo Instagram, mandando comida apimentada. Às vezes nem mandou essa porra da comida apimentada, velho. Às vezes nem mandou. Às vezes isso aí é uma alucinação, que é outro quadro da esquizofrenia. No dia lá ele falou pra gente, falou, cara, eu tava numa festa, lá perto do edifício Martinelli, um cara tacou a garrafa na minha cabeça, eu só lembro de eu estar em cima do cara, com a mão pra dar um murro na cara dele, e aí depois foi outro flash, onde eu já tava em pé já, mano. Cara, a probabilidade disso não ter acontecido é enorme. É enorme, Robertinho. Porque se você brigar em qualquer bar do Brasil lá em São Paulo, rapidinho sua imagem tá na internet, velho. Várias pessoas vão filmar. E a hora que o cara compartilhar uma briga, uma pessoa vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui além de ser uma briga, é uma briga do Monark. É o Monark em cima da pessoa tentando, cadê esse vídeo, cara? Não tem. Porque isso não aconteceu, mas ele acredita que isso aconteceu. E eu não duvido nada que isso não seja uma alucinação da cabeça dele. E pra ser considerado esquizofrenia, além de paranoia e de alucinação, você tem que ter sintomas negativos na sua vida, velho. E isso não é um sintoma negativo, um cara que não consegue se relacionar com ninguém? Isso não tá impactando negativamente na sua vida? Você cortar a relação com a sua família, isso não impacta negativamente na sua vida? Você ser afastado do seu melhor amigo, que era o Coca, porque acha que o Coca é um cara da CIA, que fica investigando ele? Isso não tá impactando negativamente na sua vida? O fato de você parar de comer e achar que você tá com diabetes? Não tô com diabetes. O cara tá comendo jejum de 24 horas. Come uma vez por dia, quando só come carne. É óbvio que você vai emagrecer, você não tá com diabetes. Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara, num bar, vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Então, acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. A gente não tá... Ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida pra ver o que eu faço. Porque eu tô dentro de um reality show. Tá todo mundo me olhando. Mano, a hora que você troca essa ideia, você fala assim, não, isso não tá normal, não tá normal. Foi quando eu fui trocar ideia com o Coca. O Mano Coca. Que trabalhou com o Monark anos. Morou quase que na casa do Monark. O Coca virou e falou assim, cara, você tá brincando. Sério. Isso aqui. Tudo faz sentido pra mim agora. Tudo faz sentido pra mim agora. Eu realmente conheci uma menina assim, que ficava com o Monark, tinha me falado isso aqui, tá ligando esse ponto com esse aqui. Agora eu tô entendendo por que o Monark não conversa comigo. Tudo faz sentido agora. Falei, então vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele, com a mãe dele, pra ajudar o cara? O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do Monark, eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. E isso, que a mãe do Monark foi lá nos Estados Unidos, quando ele voltou pra cá, que ficou com os gatos dele lá, e ela chegou, assim que ela chegou, ele veio embora. Porque tava surtado, ele não aguentava ficar lá.
Não aguentava calar. E aí, como não conseguia falar nem com a mãe nem com o pai, eu procurei um psiquiatra, que é amigo nosso, que é o Dr. Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, falei com ele, doutor, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O doutor falou, ó, Rodrigo, o que você tá falando, não dá pra ir lá e fazer uma intervenção imediata, pegar o cara, trazer o cara amarrado, não é possível, não pode fazer isso. Mas claramente ele precisa de ajuda. Inclusive, meus 2 gramas de sal sobre isso são as seguintes. Você, pai e mãe de Monark, interdita ele. Vocês vão conseguir um trunfo gigantesco. E se fizessem isso, a menos de 4 anos da assinatura do contrato, ainda iam anular o contrato leonino e draconiano que ele assinou com o Igor. Não é não, Erlen?